Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando neste tempo, através daquilo que o Senhor confiou a mim. Irmãos, e mais uma vez o Senhor falou comigo já muito cedo sobre aquilo que Ele, assim, tem para liberar neste dia. Então, presta atenção naquilo que o Senhor já está falando, irmãos. E o Senhor falou exatamente assim comigo, irmãos. Né? As pessoas estão se santificando, algumas, presta atenção, estão se santificando da forma que ela quer, com o entendimento dela e não da forma que agrada ao Senhor, que o Senhor de fato quer. Então, o Senhor não está recebendo. Então, irmãos, o Senhor me levou exatamente para o reinado de Saul. E o Senhor ali me mostrou, irmãos, que Saul, só depois de já ter guerreado com os amalequitas, de já ter até começado ali a enfrentar o exército dos filisteus, ele não levantava um altar para o Senhor, ele não se voltava para o Senhor sobre aquilo que ele tinha que fazer e sobre como ele tinha que fazer. E então tem exatamente um versículo em uma das versões da Bíblia que escreve exatamente assim: "E este foi o primeiro altar que Saul levantou para o Senhor". E aí, né, isso foi depois que Samuel já tinha advertido Saul pela primeira vez, por conta de algo que ele decidiu, por não ter consultado o Senhor e agiu por impulso, agiu ali sem consultar o Senhor, e isso comprometeu todo o seu exército. Então ele já tinha sido advertido por Samuel e não consultou, né, o Senhor. E então é depois disso que vem exatamente esse versículo que fala exatamente assim: "E este foi o primeiro altar que Saul levantou para o Senhor". E aí depois um pouco mais à frente, Saul ele enfrenta novamente os amalequitas e ele poupa o melhor, desobedecendo ao Senhor, né, poupando assim o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupando assim o melhor do que eles tinham, sendo que o Senhor tinha mandado se desfazer e queimar tudo. Não era para ficar com nada, menos ainda poupar a vida do rei dos amalequitas. Então, o que o Senhor falou comigo, irmãos, para liberar sobre vocês neste dia? Que tem gente se santificando com este entendimento de Saul. Ele está fazendo da forma que ele quer, exatamente como Saul fez. Ele está selecionando o que ele está entregando para o Senhor, o que ele não quer entregar. Ou seja, o Senhor não está recebendo, irmãos. O Senhor só recebe uma entrega genuína, aquele que se santifica com o entendimento daquilo que agrada ao Senhor, e exatamente da forma como ele quer que faça. Irmãos, para o Senhor é a nossa primícia. Se nós não entregamos tudo a Ele, não devolvemos tudo a Ele conforme e exatamente como Ele nos deu e confiou a nós, irmãos, o Senhor não está recebendo, você não está sendo sincero, você não está sendo verdadeiro e íntegro na sua entrega para o Senhor, no seu processo, na sua vida de santidade. Você não está, e o Senhor não está recebendo. E o Senhor está falando exatamente isso. Eu rejeito. Isso é muito forte, irmãos. Eu rejeito aquele que está oferecendo para mim, assim como Saul ofereceu para mim. É como, em outras palavras, é como se ele estivesse falando, é como se fosse uma síndrome de Saul. Tem muitos aqui com síndrome de Saul, selecionando aquilo que ele entrega para o Senhor, e depois do Senhor ter, assim, né, abençoado e dado algumas coisas, exatamente como Saul fez, só depois de tempos que o Senhor fez o que fez, abençoou do jeito que abençoou. Aí ele se lembrou
de levantar um altar para o Senhor de agradecimento, de santificação e honrar o nome do Senhor. E o Senhor está falando neste dia: eu rejeito quem está fazendo exatamente como Saul fez. Não é esse tipo de santidade que convém ao Senhor, não é este tipo de entrega que agrada ao Senhor. O Senhor está falando neste dia como ele já vem falando. Aleluia! Ele quer o seu povo santificado, é um povo santo, que entrega para o Senhor o seu melhor, a sua primícia, que se esvazia de si, que se desfaz de todos os altares do seu coração, que um dia levantou para demônios, que um dia levantou até para si mesmo, para viver para si e só querendo desfrutar daquilo que o Senhor deu e abençoou e se esqueceu do Senhor e está selecionando aquilo que ele entrega para o Senhor, o altar que ele levanta para o Senhor. Aí lembra que na hora que ele quer, aí ele faz. O Senhor está rejeitando aqueles cujos seguem o mesmo posicionamento de Saul. O Senhor quer uma entrega. O Senhor quer, né, uma vida em santidade, uma santificação genuína, sincera e verdadeira. E ao contrário disso, o Senhor não recebe, irmãos. O Senhor, ele está rejeitando. Aleluia, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Porque depois disso tudo, aí então o profeta Samuel vai e adverte Saul novamente. E ali é decretado sobre Saul que o Senhor estava se voltando contra ele, porque ele não fez o que o Senhor mandou ele fazer. Ele não levantava um altar para o Senhor de agradecimento, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tudo o que ele fazia era por ele mesmo, era da forma que ele achava que tinha que fazer, ele selecionava o que ele tinha que fazer, ele não consultava o Senhor sobre aquilo que ele precisava fazer. Então ali Samuel já fala: o Senhor já levantou um homem segundo o seu coração para fazer. Em outras palavras, aqui falando o que você, Saul, deveria ter feito e não fez. Então, irmãos, que você entenda o que o Senhor está falando neste dia e o Senhor está sendo claro. Ele rejeita todos aqueles com síndrome de Saul. O Senhor quer uma santificação, uma entrega genuína, sincera e verdadeira. Aleluia. O Senhor, irmãos, não recebe qualquer coisa. Ele é o Deus soberano e todo-poderoso, ele está acima de tudo e todas as coisas. E se o povo quer ver de fato a mão do Senhor se movendo sobre o seu povo, sobre essa nação e as nações, começa pelo próprio povo, irmãos, que está fazendo aquilo que acha e ainda não está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Aleluia, amém, Jesus.